Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus continue superabundando sobre a vida de vocês. E nessa manhã a gente vai ter o privilégio de, mais uma vez, estudarmos um pouco do livro do pastor David Merck, como já temos feito algumas aulas há alguns meses. Livro esse que trata sobre lar, família e casamento. Como está projetado aí na tela, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre obediência dos filhos. A gente vai entender um pouquinho algumas dicas preciosas para como a gente proceder de modo que venhamos a obter a obediência dos nossos filhos para a honra e glória de Deus, ok? Então, essa seção do livro, ela começa e é o que está sendo chamado de família funcional, que nada mais é do que como que devem ser desempenhados os papéis dentro de uma família para que ela de fato funcione à maneira que agrade a Deus. Então, se vocês acessarem no YouTube, recomendo quem não teve o privilégio de assistir às aulas anteriores o faça. Tem uma aula que vai falar sobre a esposa, né? E a ordem bíblica é que a esposa deve sujeitar, submeter-se ao seu esposo. A última aula, o Daniel ministrou para a gente, falava sobre o marido que ama a esposa, que se entrega por ela e que vive em função da sua esposa. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho para os pais, né? Embora o título da lição seja sobre os filhos obedecendo aos pais, a gente vai entender um pouquinho a nossa responsabilidade enquanto pais. E na próxima lição, aí propriamente será falado mais com ênfase nos filhos, ok? Até para ilustrar um pouquinho melhor esse conceito, estava aqui até aproveitando um slide de aula anterior, e a gente tem esposo, esposa e filhos, e isso visa ter uma família funcional. Como seria essa família funcional? Mais uma vez, como a gente falou, simplesmente usando os verbos que nós temos ali. O esposo que ama a esposa que se sujeita, se submete ao seu marido, está dentro do padrão bíblico esperado dentro de uma estrutura de casamento. Quando esse casamento tem os filhos, nós pais temos o privilégio e a obrigação de ensinarmos aos nossos filhos a obedecerem-nos e a amarem a Deus acima de todas as coisas. Então, mais uma vez digo, é uma responsabilidade e um privilégio muito grande que nós pais temos diante dos nossos filhos. Os filhos, por suas vezes, têm o dever, a palavra de Deus diz honrar pai e mãe, mas esse verbo honrar também pode ser traduzido como dar valor, por isso está aí colocado como valorizar. Então, há o mandamento bíblico dos filhos de dar valor aos seus pais, né? De honrarem os seus pais através das suas vidas. E conforme eu estava fazendo a colocação, não por acaso surgiu a imagem de uma cruz. Eu achei bastante oportuno mantê-la dessa maneira, até adequar os elementos para que assim ficassem representados, tentando nos fazer lembrar que a família funcional, ela visa a glorificação de Cristo. Então, quando a gente tem o pai cumprindo seu papel, a mãe cumprindo seu papel, os filhos cumprindo seus papéis, mais uma vez, é o que está sendo chamado de família funcional. E essa família, ela tem o objetivo, ela tem o privilégio de glorificar a Deus através dessa unidade familiar. Então, é uma responsabilidade muito grande que paira sobre nós, Igreja do Senhor, mas que esse desafio não nos coloque medo, mas nos dê a coragem de fato, querermos ser uma representação do reino de Deus na face da terra. Bem lembrado aí pela cruz do nosso Senhor. A gente sabe que o texto em Efésios, capítulo 6, tanto o versículo 1 quanto o versículo 4, fala de obediência dos filhos, que os filhos devem obedecer, e o texto até começa falando que os pais não devem provocar os filhos à ira, e confesso para vocês que durante grande parte da minha vida foi a parte do texto que mais me chamou a atenção.
Mas na sequência é falado que os pais devem educar, devem admoestar os seus filhos nas virtudes do Senhor, nos caminhos do Senhor, na disciplina do Senhor. Então, eu tomei a liberdade simplesmente de fazer uma inversão, aquilo que está lá no versículo 4, colocar ele em primeiro lugar. Por quê? Porque o texto parece deixar bastante claro que a obediência dos filhos, ela é muito fruto de uma resposta à educação que nós pais propiciamos aos nossos filhos. Então, por isso que foi colocado aí essa inversão, sem nenhum demérito. Então, os pais devem educar os filhos na virtude do Senhor, na disciplina do Senhor, para que esses filhos tenham total condição de responder a essa educação, nos obedecendo enquanto pais. Então, por isso que o desafio dessa lição, embora o título seja Filhos obedecei aos vossos pais, o chamado dessa lição é para nós enquanto pais na educação dos nossos filhos. Então, se a gente puder resumir um pouquinho do que foi falado até aqui, o que tentamos deixar claro é que, em primeiro lugar, uma família funcional, ela entende que o lar existe para testemunhar a Cristo. Então, faz questão de chamar a atenção a esse ponto, que a nossa família, ela não é um bem em si mesmo, ela não é um fim em si mesmo, antes, ela é chamada, ela é instituída na face da terra para testemunhar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E um outro ponto que a família funcional apresenta é que os filhos, eles manifestam as virtudes de Cristo. Então, aqueles filhos que são educados, são criados na admoestação do Senhor, o objetivo final dessa educação é que esses filhos possam manifestar as virtudes, as grandezas, tudo aquilo que Cristo propõe aos seus filhos. Amém? E aí temos mais um versículo aqui para embasar esse raciocínio, que está lá escrito em Hebreus 12, 5. Pois o Senhor corrige, e o verbo corrigir aí tem o sentido de treinar, educar a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então a palavra correção na nossa cultura está muito ela faz uma inferência muito grande à própria correção em si, mas o objetivo do autor aqui é usar a palavra correção enquanto treinamento, então enquanto orientação dos nossos filhos, e a palavra açoite não tem jeito, não tem escapatória. É que se for necessário, devemos sim corrigir disciplinarmente os nossos filhos, de modo que eles venham a ser educados, ser treinados no caminho do Senhor. É como se a correção, a vara, ela fosse um meio para atingir um fim. O fim é que os nossos filhos sejam moldados com as virtudes do caráter cristão. O nosso pastor David Merck, ele faz uma oportuna colocação quando fala de obediência aos filhos, porque até agora a gente viu o que é que se espera das nossas famílias. É que elas reflitam a glória de Deus, que elas sejam uma manifestação de uma família funcional, na qual Cristo reina e é Senhor nas nossas casas, e também visa a educação dos nossos filhos nos caminhos, nos preceitos do Senhor. Então esse é o princípio, esse é o que se espera das famílias cristãs. Em determinada altura, o autor ele vai dar alguns exemplos de como obter tudo isso que se espera dos nossos filhos. É como se nós disséssemos, na teoria está tudo muito tranquilo, está tudo muito fácil, mas e na prática? Como isso funciona? Então o pastor David, ele faz algumas colocações especificamente sobre a disciplina esperada de uma família funcional. E essa disciplina, essa obediência que nós devemos exigir dos nossos filhos, ele oportunamente nos lembra que ela deve ser imediata. Então, muitas vezes nós pais falhamos com os nossos filhos porque nós não exigimos essa disciplina imediata. Muitas vezes eles
se distraem, falam que vão fazer algumas coisas, muitas vezes eles nos enganam propositalmente, e nós, enquanto pais, muitas vezes deixamos isso passar desapercebido. O que nós precisamos nos lembrar é que a disciplina, o padrão bíblico da disciplina, ele necessariamente deve ser imediato, né? Então, quando a gente pede alguma coisa para os nossos filhos, nós não devemos deixar a realização daquilo ao bel prazer deles. Antes, nós devemos exigir que aquilo seja feito a tempo e hora conforme lhes foi determinado. Isso também é uma responsabilidade para nós pais, porque a gente tem que saber dosar aquilo que de fato é imediato, aquilo que é essencial e aquilo que muitas vezes é um mero capricho nosso, aquilo que não vai trazer edificação para os nossos filhos. Então, quando uma mãe chega em casa e fala para o filho: para de jogar videogame, para de jogar bola, vai tomar banho, vai fazer suas tarefas, a gente precisa entender qual a real prioridade daquilo. Se aquilo de fato é essencial para aquele momento, nós devemos usar todos os nossos recursos para que os nossos filhos cumpram aquilo que foi pedido, aquilo que foi solicitado. Lembremos-nos que isso nada mais é do que uma formação do caráter dos nossos filhos. Um filho que é obediente aos pais provavelmente há de ser obediente a toda e qualquer forma de autoridade. Então, quando você está insistindo com o seu filho que as coisas têm tempo e hora para serem realizadas, você está ensinando a eles também que aquilo que está sendo colocado diante dele não está na autonomia dele, não está para ser realizado ao bel prazer deles. Antes há uma autoridade de pai e de mãe impondo aquela atividade, e nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que aquilo seja realizado conforme orientação dos pais. Então, é isso que o pastor David quis trazer ao falar sobre a obediência imediata. É de fato aquilo que você considera que deve ser feito naquele momento, não deixe passar. Insista com aquilo até que a atividade seja realizada. O segundo item que o pastor nos lembra é que quando a gente pede alguma coisa para os nossos filhos, essa obediência ela deve ser completa. Quantas e quantas vezes os pais pedem atividades, realizações, tarefas domésticas para os filhos, e se não ficar em cima, aquilo não é finalizado, aquilo não é concluído, aquilo sofre qualquer distração, existem desculpas e muitas vezes os nossos filhos nos passam a perna. Mais uma vez, é importante que o pai tenha sabedoria, que uma vez que a atividade foi dada, ela deve ser integralmente realizada. É claro, né, meus irmãos, que isso deve ser ponderado pela idade dos nossos filhos, pelo grau de maturidade, pela complexidade das atividades que foram pedidas, solicitadas, mas o princípio por trás disso quando é dada uma orientação, quando é dado um comando, nós não devemos deixar aquilo pela metade. Antes, devemos cobrar dos nossos filhos que aquilo seja realizado. Evidente que se um pai pede para um filho lavar o carro e está demorando mais do que ele gostaria, o próprio pai pode ajudar na conclusão daquilo, o próprio pai pode interagir com o filho naquela atividade. Então, como diz o Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida, evidentemente. Mas nós podemos sim ser parceiros dos nossos filhos naquela realização. O que nós não devemos fazer, salvo em raríssimas exceções, é assumir aquela atividade que eles estavam fazendo e liberando eles por motivos banais. Evidentemente, se uma criança, um adolescente está há muito tempo fazendo uma atividade e o pai acha de bom grado que aquilo que foi feito naquele dia já é suficiente, não há nenhum problema em interromper a atividade. O que nós temos querendo ensinar aqui são princípios e não um legalismo exacerbado. Porque começou tem que terminar. Não. Usemos de bom senso, ponderemos as questões,
mas deixemos claro que o final da atividade não depende da vontade deles, mas uma decisão consciente dos pais na obtenção daquela tarefa que foi solicitada que fosse realizada. Uma outra coisa que chama muito a atenção, que o pastor David nos lembra, é que a realização da atividade, o padrão de obediência, deve propiciar aos nossos filhos aquilo fluir como uma oferta. Então, é claro que nem sempre os filhos vão fazer tudo aquilo que nós pedimos rindo, celebrando, falando, nossa, que legal, chegou minha hora de lavar a louça. A ideia não é essa. Mas eles precisam ter a consciência de que aquilo que eles realizam é uma entrega, é uma oferta, é um benefício. Lembre-se que nós falamos que as atividades que nós passamos para os nossos filhos, a obediência dos nossos filhos, deve ser uma virtude cristã. Então não existe virtude maior do que dar sem esperar nada em troca. Até aproveitando esse exemplo, muitas vezes os pais fazem barganha com seus filhos, colocando condições para que recebam determinadas coisas. Isso também deve ser usado com muita moderação, com muita sabedoria, para que os nossos filhos não entendam que a atividade que eles realizam, ela vai ser recompensada. Não. O grande conceito, o grande princípio que nós devemos deixar claro para eles é que muitas coisas que nós entregamos, que nós realizamos na nossa vida, isso é uma oferta às pessoas, isso é uma oferta ao nosso Deus. Como diz a palavra de Deus, é um aroma suave que nós colocamos sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos pais, sobre a vida dos amigos, sobre a vida dos familiares. Então, resumindo um pouquinho do que nós pretendemos mostrar, a obediência dos nossos filhos, ela deve ser imediata, completa e ofertada. Então, evidentemente que nós temos filhos das mais diversas idades, filhos ainda bebês, filhos que já são adultos, mas toda a interação que nós, enquanto pais, temos com os nossos filhos, a gente deve se lembrar desses princípios, que quando passamos uma atividade, esperemos que ela seja feita naquele momento. Quando passamos uma atividade, esperamos que ela seja feita de maneira completa. E quando passamos uma atividade, esperamos que os nossos filhos entendam que aquilo tem um propósito maior de educá-los, de treiná-los e que eles tenham uma contribuição concreta com a sociedade. Seja lavando uma louça, seja dando um banho num cachorro, seja ajudando o pai numa atividade, ajudando a mãe, ajudando os irmãos. Então a gente precisa ensinar aos nossos filhos que a obediência é um princípio bíblico que há de ser bênção na vida deles por toda a trajetória. E se Deus tiver graça, eles poderão repassar isso aos filhos deles. E assim nós temos gerações de cristãos que de fato temem a Deus e andam de acordo com os seus propósitos. Até para tentar deixar esse exemplo da obediência um pouquinho mais claro, estava pensando em algum texto que a gente pudesse trazer como ilustração e me veio à mente o que está colocado aí, que é o exemplo de Jonas, né? Se a gente observar a história de Jonas, como Jonas sendo um filho amado de Deus, que devia ao seu mestre a uma obediência imediata, completa e ofertada, nós que conhecemos a história de Jonas, conseguimos entender que ela não foi mais ou menos assim. Por que a oferta de Jonas não foi imediata? Porque a gente sabe que a ordem clara de Deus é que era que ele fosse a Nínive, e ele pegou uma embarcação rumo a Tarsis, que estava num oposto totalmente contrário à direção de Deus. Então, infelizmente, Jonas falhou naquela missão que lhe havia sido delegada. Mas o nosso Deus, como um pai amoroso, um pai que corrige, um pai que ama, um pai que disciplina, um pai que ensina, foi lá e resgatou Jonas daquele comportamento inadequado cujo qual ele estava demonstrando. Se a gente olhar a obra de Jonas como sendo completa,
a gente pode entender que a duras penas acabou sendo. A ordem de Deus foi que ele profetizasse, foi que ele anunciasse o arrependimento à nação de Nínive, e Jonas foi, a duras penas, andando por todas as ruas da cidade, assim diz a palavra de Deus, cumprindo aquele mandamento, cumprindo aquela ordem. Então, apesar dela não ter sido imediata, ela acabou de uma maneira ou outra sendo completa. O que Jonas falha mais uma vez é que Jonas não entendeu aquele chamado de Deus como uma oferta para aquela nação. Se a gente entender e reler o texto bíblico, o que nos transparece é que Jonas sai da cidade, sobe num monte e espera ardentemente pela destruição daquele povo. Para sua surpresa, aquele povo se arrepende, aquele povo se converte dos seus maus caminhos e Deus segura aquela condenação. Deus livra a cidade de Nínive naquele momento porque houve o arrependimento. E aí nós temos que fazer a pergunta: será que aquela atividade, será que aquela pregação, será que aquela entrega de Jonas ela foi de fato ofertada? O texto nos faz entender que não. Tanto é que mais uma vez Deus vai a Jonas e o ensina que se Jonas tinha dó, tinha misericórdia de uma árvore, Deus não teria muito mais misericórdia daquele povo? Então, meus irmãos, o trabalho que a gente deve ter com os nossos filhos é exatamente, é rigorosamente o mesmo trabalho que Deus teve com Jonas. Então, nós somos cabeçudos, os nossos filhos são cabeçudos, nós somos pecadores, os nossos filhos são pecadores, mas os nossos filhos carecem da nossa orientação, do nosso ensino, para que eles possam, de fato, aprender a obedecer a Deus, aprender a obedecer à autoridade e que eles venham a ter prazer nas entregas, que eles venham a ter prazer naquilo que é colocado diante deles enquanto desafio. Então, assim como Deus foi um Deus amoroso para com Jonas, nós devemos ser amorosos para com os nossos filhos. Nunca é tarde para a gente corrigir aquilo que a gente tem falhado até o dia de hoje. Até enquanto também eu estava finalizando a lição, eu falei, eu quero colocar essa lição para os meus filhos assistirem. Eu só não sei se eu estarei junto ou se eu deixarei para eles comentarem depois. E faça esse desafio para você também, né? Que você coloque os seus filhos para assistir, não necessariamente essa lição, mas que você sente com ele, que você repasse esses conceitos com ele, que você explique para eles o porquê que as atividades, a obediência dele deve ser imediata, porquê que a obediência deve ser completa e porquê que essa obediência que nós pedimos a eles deve ser ofertada. Faça esse teste, faça esse desafio com você, com a sua família e depois veja a produtividade que isso pode ter nas nossas vidas. Então esse fica sendo o meu desafio para você com a sua casa, que exercite esses princípios da palavra de Deus de uma forma prática, palpável na sua vida, abençoando a sua casa e cumprindo tudo aquilo que Deus espera de nós. Nós sabemos que há famílias e famílias. Não existem famílias perfeitas. O único que foi perfeito foi Jesus, que muito provavelmente não deu trabalho aos seus pais, mas todos os demais filhos, todos os demais servos de Deus precisam ser pastoreados. Eu lembro, na época que os nossos filhos estavam nascendo, a gente leu um livro fantástico chamado Pastoreando o Coração da Criança. E é exatamente essa mentalidade que nós temos. O coração dos nossos filhos, ele precisa ser pastoreado. Existe um princípio na física que diz que as coisas, elas tendem passar de um estado de menor organização ou de maior organização para de menor organização. Assim é na nossa vida. Se a gente deixa de dar manutenção num carro, ele para de funcionar. Se a gente deixa o ferro exposto ao tempo, ele começa a ser enferrujado. Então há uma necessidade de nós termos uma ação deliberada
para evitar essa pulverização, para evitar essa deteriorização e mantermos as coisas em perfeito funcionamento. Esse princípio é exatamente o mesmo que nós temos na educação do filho. Dificilmente um filho ele nasce perfeito, ou na verdade um filho não nasce perfeito. Dificilmente as nossas famílias não possuem pontos de melhoria, mas cabe a nós, orientados por Deus e imbuídos da autoridade que Ele delegou a cada um de nós, usarmos dessa autoridade, usarmos da nossa maior experiência, usarmos da nossa caminhada de fé muito maior do que os nossos filhos têm, para orientá-los no caminho do Senhor. Então fica aí mais uma vez esse desafio, para que você aplique esses conceitos, aplique esses princípios na sua vida, sabedor que Deus é um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus que transforma males em bens, e um Deus que quer que a nossa família, o nosso relacionamento, ele reflita a cruz de Cristo como aquela imagem que nós projetamos no passado. E para finalizarmos, gostaria de deixar o versículo, vou colar aqui, dar uma olhadinha, uma espiadinha para ler, e diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Lembremos-nos de cuidarmos dos nossos filhos. Eles carecem da nossa ajuda, eles carecem do nosso apoio, da nossa intervenção, da nossa orientação. Então que Deus te dê a graça, a sabedoria necessária para que você continue abençoando a sua casa, exigindo obediência, mas tendo como recompensa não a realização meramente daquela tarefa, mas que você está moldando o coração do seu filho à maneira que Deus espera que nós façamos. Amém? Espero que essa aula tenha abençoado sua vida, sua casa, e como disse, fica aí o desafio para que você aplique o mais rápido possível esses princípios na sua família, na sua casa. Eu gostaria de orar com vocês e que nós coloquemos a nossa vida diante do nosso Deus. Ó Deus de graça e de bondade, louvado seja o nome do Senhor, porque em todo tempo a Tua palavra nos ensina, o Seu Espírito, ó Pai querido, nos molda, nos revela a verdade do Senhor, e que essa palavra, Pai querido, ela encontre guarida, encontre morada nos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai querido, use os conceitos aqui apresentados para abençoar a família do meu irmão, da minha irmã que assiste, ó Pai querido, a esse vídeo, ó Pai amado, para que o Senhor, ó Pai querido, oriente aqueles casais que ainda não desfrutam da bênção de ter filhos, ó Pai amado, mas que em todas as coisas nós busquemos estar no centro da vontade do Senhor e nós assumamos a nossa responsabilidade enquanto referência na vida dos nossos filhos, enquanto padrão na vida dos nossos filhos, e que o Senhor nos dê a graça de sermos bons exemplos para eles, ó Pai amado. A palavra do Senhor nos garante também que o Senhor é um Deus que perdoa todo pecado, toda iniquidade. Então, ó Pai querido, se porventura eu tenho errado, tenho sido omisso na educação dos meus filhos, que o Senhor, ó Pai querido, me perdoe, ó Pai querido, que o Senhor perdoe aos meus irmãos, ó Pai querido, que porventura também tem esse mesmo sentimento, e que o Senhor nos dê a oportunidade de reconstruirmos, ó Pai querido, aquilo que porventura temos sido negligentes, ó Pai amado. Assim como o Senhor, ó Pai, demonstrou amor para com a vida de Jonas, ó Pai, que nós também, ó Pai querido, possamos demonstrar amor de uma forma palpável à vida dos nossos filhos, ó Pai querido, educando-os, ó Pai querido, admoestando-os na disciplina e na orientação do Senhor, ó Pai amado. E que nós, ó Pai querido, em pouco tempo, Pai querido, nós possamos olhar para trás e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor, e que nós possamos também, ó Pai querido, através, ó Pai querido, da graça e da bondade do Senhor, ajudar outras famílias também, ó Pai querido, a enfrentar esse nobre desafio de educar uma família, de educar filhos, ó Pai querido, mas que todos nós possamos ter em perspectiva que o nosso objetivo, o nosso propósito
é refletir a glória do Senhor, a cruz de Cristo, e que o Senhor nos dê a graça do nosso lar, continue, ó Pai querido, a ser um farol, ó Pai querido, testemunhando, ó Pai querido, as grandezas do nosso Salvador. É no nome e na autoridade do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai querido, que eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana e que Deus nos abençoe.